Olá, boa tarde, gente, tudo bem? A santa paz do Senhor Jesus Cristo, amém. O meu nome é Zuleika, para quem não me conhece. Eu venho gravar esse vídeo a pedido de Deus. O Senhor me tocou no meu coração para mim estar lendo uma palavra e passar o que Ele me passou. Glória a Deus, aleluia. Diferente de muitos pregadores, amém. Eu vou estar lendo, passando o que o Senhor me passou. E vou estar contando um testemunho, porque a palavra de Deus fala que devemos testificar com os testemunhos, né? Devemos passar adiante o testemunho, contar o que o Senhor fez na nossa vida, para que testifique, para que fortaleça, renova, restaura a fé de outras pessoas. E não só de outras pessoas, mas assim também vai estar me trazendo à memória o que Deus fez na minha vida, glória a Deus, aleluia, para que não desistimos da caminhada com Deus, porque sabemos que não é fácil, amém? Eu vou estar falando aqui da história que se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao 7, aonde fala de uma promessa, que Deus faz uma promessa a Abraão e Sara, que era ser pai e mãe da nação. Glória a Deus, aleluia. Se você pegar Gênesis, né? Mas no comecinho você vai entender que eles eram estéreo, né? Na verdade, quem era estéreo era Sara. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus usa um anjo para revelar, para passar essa promessa, né? Que não poderia ter filho. Que poderia ter filho, né? E ela não acredita até que no determinado momento da vida dela acontece. Quantas vezes, meus irmãos, aconteceu isso com você? Ou Deus te prometeu algo através de um pastor, de um profeta, ou até mesmo dentro da palavra, ou você sentiu algo da presença de Deus, mas você não vê acontecer. Então essa palavra o Senhor traz a promessa, a lembrança da promessa do que Ele fez na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E eu quero contar o testemunho dentro de promessas. Então a palavra de hoje vai ser a palavra promessas. Que o Senhor manda falar para você que a promessa não morre. Glória a Deus, aleluia. A promessa tem tempo determinado para vir acontecer. Não é o seu momento nem o meu, mas sim o de Deus. E aqui nessa palavra você vai ver que Sara teve a sua promessa, glória a Deus, cumprida. Que Sara carregou o fruto dessa promessa no colo. Como eu disse, Sara era estéril. Sara não podia ter filho e pela idade dela, as possibilidades de gerar vida eram muito menores ainda. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus fala que Deus usa os pequenos para confundir quem acha que é grande. Usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor nessa palavra trouxe tudo isso para mostrar que a última palavra ainda vem dele. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui. Aleluia, glória a Deus. E vou estar passando o que o Senhor quer falar para você nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Livro de Gênesis, como eu falei, capítulo 21, versículo 1 ao 7. Visto o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o anjo cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falará. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circundou a seu filho Isaque, quando ele ainda tinha 8 dias, segundo Deus que lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouviu isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Glória a Deus, aleluia. Então, podemos entender nesse trecho, aleluia, glória a Deus, que a promessa de Deus não para, que a promessa de Deus não cessa, que a promessa de Deus
não vence, não tem data de validade. Como vocês podem ver aqui, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, glória a Deus, aleluia. E o Senhor quer dizer para você nessa tarde que a última palavra vem dele, que a promessa não foi cancelada, não foi anulada na sua vida, glória a Deus, aleluia. Como disse Sara, quando ela ouviu dos anjos que ela daria à luz, ela riu porque era impossível para os homens, não para Deus, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor quer confirmar na sua vida que a palavra dele é única, é viva. O único livro que não envelhece é o livro da Bíblia, é a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode ler a Bíblia todos os dias e todos os dias ela vai te dar uma inspiração nova, uma inspiração diferente, glória a Deus, aleluia, de acordo com o Espírito Santo naquele momento para a sua vida, aleluia. Na época, né, era 10 anos, então eu vou voltar no tempo para vocês entenderem. Quando eu vim morar com meu esposo, um pastor falou que Deus, na verdade foi uma pastora, falou que Deus iria me dar uma menina e dali essa menina iria ser a última criança da minha família, né? Que eu iria estar gerando, glória a Deus, aleluia. Quando veio o meu segundo filho, a gente pensou que era menina, não era. O meu terceiro filho, a gente achou que era uma menina, não era. Glória a Deus, aleluia. E nesse último meu filho que eu tive, na hora do parto, um médico me machucou na hora do parto, foi negligente. Porque como eu havia discutido, né, não era sábia, estava começando a caminhar na palavra de Deus, né, começando a conhecer Deus, eu não tinha sabedoria que os santos têm, que muitas vezes ser sábio, então tem que fechar a boca e deixar Deus agir. E ali eu discuti com aquele médico alguns dias antes, e quando foi na hora do parto, ele se lembrou de mim e acabou judiando de mim na hora do parto. Então, por conta disso, ele machucou o meu útero, eu não poderia mais ter filhos, tá? Segundo a medicina fala que eu não podia ter filho, porque como ele machucou meu útero veio envelhecer. Então, se eu tivesse filho, eu iria ter abortos, e foi o que aconteceu. Tive 3 abortos decorrente a isso. Infelizmente, não foi a permissão de Deus. Quando estava completando, tá? 7 anos da promessa de Deus, Deus usou um ancião, porque eu já estava em outra igreja. E ele falou que a promessa de Deus, quando completasse 7 anos, iria vir se cumprir. Quando completou 7 anos da promessa de Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor, passando alguns meses, deu mais ou menos 7 anos e meio da promessa, né, do que o ancião tinha confirmado, aleluia, Deus fez eu engravidar da menina, como havia prometido, amém, glória a Deus, aleluia. E ali foi muita preocupação, porque todas as minhas gravidezes foram de risco, e eu não sabia, eu tomei remédio muito forte, meu filho tinha machucado, eu tive que entrar com ele para fazer raio-x, e quando eu descobri, corremos contra o tempo para poder ver se iria ter alguma sequela, porque falam que o raio-x, né, danifica a criança, né, dá má formação, remédio dá má formação, poderia ter risco de aborto, e assim foi, mas a última palavra vem de Deus, amém, glória a Deus. E ali eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida, foi quando Deus falou assim para mim, antes de eu saber que eu estava grávida, voltando um pouquinho atrás, eu tinha ido num chá de bebê de uma prima minha, e eu lembro que eu conversava com uma tia e ela fez assim, cuidado para não engravidar, e eu falei que eu não queria. E ali naquela hora eu ouvi uma voz falando que o próximo chá era meu. E eu falei, tô ficando louca, pensei comigo. Quando chegou em casa, isso foi mais ou menos em novembro, não, foi em outubro, finalzinho de outubro para novembro. Quando foi em dezembro, teve o chá da minha prima, né? Perdão, eu engravidei em outubro, só que o chá foi em dezembro, tá? Aí
O que aconteceu? Eu vim embora e falei pro meu esposo, eu estou grávida. E ele falou assim pra mim que não tinha como, porque estava tudo certinho no meu ciclo. Mas alguma coisa me falava. Quando foi passando o período, né, vamos dizer assim, do ciclo, né, ele acabou parando com 4 meses, porque ele veio durante os primeiros meses, né, quando deu 4 meses, que foi quando eu resolvi fazer o exame, que eu fiz escondido do meu esposo, e foi até ele que pegou o resultado sem ver, porque uma amiga minha mandou no celular, e tava com ele na hora. Ele viu que tinha dado positivo e ele fez assim, mas você fez o exame escondido? Eu falei, eu fiz. E tinha dado positivo e ali eu falava, é a menina, é a menina. Muita gente me criticou, porque falou pra mim assim, que se não fosse menina, fosse menino, a criança, por eu querer muito uma menina, iria nascer, como se fala, iria me dar muito trabalho, um menino. E eu falei, não, Deus prometeu, Deus vai cumprir, é uma menina. Eu fiz um exame de ultrassom, deu menina. Me falaram que não, que podia ter errado. Fiz outro ultrassom, deu menina. E quando foi no terceiro ultrassom, deu menina. E mesmo assim, não quiseram acreditar, né, que era uma menina. Porque meu esposo e eu tivemos 3 filhos. Amém? E um dos abortos que eu tive era menina e os outros 2 eram menino. Então, aonde eles não acreditavam que poderia ser menina. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor me trouxe uma visão nesse período todo de gestação, que tinha uma pessoa muito invejosa que não queria que eu tivesse uma menina. E ali eu comecei a orar, repreender, e eu via essa pessoa fazendo trabalho para me perder essa criança, né? Mas a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus permanece. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava de 7 meses de gestação, o que aconteceu? Eu estava abastecendo o carro com meu esposo. Um irmão da congregação me parou e falou assim, a paz de Deus, irmã. Eu falei, amém, a paz de Deus. Você é da congregação. Ele falou para mim, eu falei, eu sou da congregação. E ele fez assim, você sabe que a gente não tem costume de passar revelação, né? Mas o Senhor mandou falar para você que o seu parto está amarrado, mas quem vai estar fazendo o seu parto vai ser Deus. Vai ser os médicos dos médicos. E ali eu recebi em nome de Jesus. Glória a Deus. Resumindo, né, para o vídeo não ficar longo, quando foi na quinta para sexta-feira, eu fui para Santa Casa com contração, só que o meu útero não dilatava. Estava com contração que eles chamam contração de treinamento. Amém? Me mandaram embora. Quando foi na sexta-feira, o meu útero tinha começado a querer dilatar, mas o médico acabou me machucando. O que aconteceu? O meu útero parou de dilatar e fechou. Parou de dilatar, perdão, ele não fechou. Ele parou de dilatar e engrossou, como se tivesse fechado. E ali não poderia ter o parto normal, para os irmãos entenderem. Quando foi no sábado de madrugada, eu cheguei em casa, né, porque a gente tinha ido na sexta-feira à noite, e até ser atendida, demorou muito, porque tinha muita gente. Eu fui para casa, eu cheguei em casa no sábado de madrugada, já começou a ter o sangramento, o tampão saiu para os irmãos entender o mistério de Deus. Quando foi por volta de umas 9 horas da noite, começou a apertar aquela contração. E eu falei pro meu esposo, bem, eu não estou mais aguentando, eu quero ir no médico. E ele me levou. A hora que chegou lá no médico, a doutora Viviane, que me atendeu, ela falou assim pra mim assim, que o meu útero estava começando a querer dilatar, mas ela não me falou o que aconteceu, que eu estava com contração, mas que meu filho, a minha filha, né, o meu filho não iria nascer nem hoje e nem nunca de parto normal, mas ela não me relatou o que estava acontecendo. E falou que ia me mandar embora. E eu falei pra ela assim, não, se eu conheço meu corpo e conheço Deus, em menos de 2 horas a minha filha nasce. E ela fez assim, então você quer ser induzida? Eu fiz assim,
Eu quero ser induzida assim, porque eu estou em trabalho de parto. E ela falou assim, então você vai assinar as papeladas e eu vou te internar. E eu falei, tá bom. Só que eu não sabia que aquelas papeladas, ela estava tentando me enganar, no sentido do que eu corria risco de morte, tanto eu e a minha filha. Se eu morresse na hora do parto, meu esposo, minha família não poderia fazer nada, porque eu havia assinado de responsabilidade. Só que eu assinei sem saber o que estava acontecendo. Amém? Para os irmãos entender. Ali o meu esposo fez a internação. A hora que ele me levou lá pro quarto, que eu falei assim para ele, fiz assim, que ele na verdade desceu para pegar as coisas da criança, e na hora que ele deixou no quarto, pediram para ele assinar a internação. Que ele desceu para internação, eu peguei, dobrei o joelho ali, falei para Deus, fiz assim, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a sua vontade, não a minha, porque o Senhor já cumpriu na minha vida o que o Senhor havia prometido. Se o Senhor quiser me levar, amém. Se o Senhor quiser levar a minha filha, amém também. Porque o Senhor já cumpriu o que havia me prometido. Amém? Só quem está 100% ligado ao Senhor, ou vamos dizer uma porcentagem muito alta, consegue entender que o que Deus promete, Ele cumpre. Deus havia me prometido a minha filha. E Ele tinha me dado, mesmo que ela não viesse vir, Deus já tinha cumprido o que prometeu, para os irmãos entenderem. Aí, na hora do parto, que eu levantei da oração, eu comecei a sentir uma contração 3 vezes a mais do que eu estava sentindo. E ali eu falei pro meu esposo, me leva lá que eu quero conversar com a médica. E a médica ali, meus irmãos, estava fazendo trabalho de uma moça que foi a primeira a chegar, eu fui a quinta, só que eu fui a primeira a ter. E depois dali a minha filha trouxe encarreirado 8 crianças, né? Porque aí depois nasceu essa que estava na minha frente, teve, depois ali encarreirou que ninguém conseguia me socorrer. Mais para frente vou explicar o porquê. Aí o que aconteceu? Ela fez o toque, na verdade não foi a médica, foi uma enfermeira que fez o toque e fez assim, doutora, tá nascendo. Aí ela fez assim, vê então se dá para aguentar, se não a gente vê o que faz. E ali a enfermeira falou assim pra mim, você quer deitar ou você quer tomar banho? Eu falei, não, quero tomar banho. Só que na hora que eu falei isso, eu senti uma pressão muito grande na parte de baixo da barriga. Aí ali eu falei, não, eu quero deitar. No que eu deitei, ela fez o toque, ela fez assim, tá nascendo. E falou pra faxineira, limpa lá, ajeita a sala de parto pra subir com a paciente, pra ir com a paciente. Aí eu falei, não, não dá tempo. O meu esposo disse que é o grito do ai do ui, porque eu dei 2 gritos apenas, que foi o prazo que minha filha nasceu. Agora vocês vão entender o mistério de Deus. Aleluia, glória a Deus. A medicina fala que uma criança não nasce de 7 dedos de dilatação. A minha filha nasceu de parto normal, com 7 dedos de dilatação. Ela não podia ter nascido, porque mais pra frente eu vou explicar, né? Porque o útero, quando para de dilatar, ele não volta a dilatar. O útero, quando engrossa, ele não volta a afinar. O meu parto tinha que ser cesárea, amém? Ali eu vi o espírito da morte do meu lado e ele queria levar tanto eu quanto a minha filha. E eu falei para Deus, então me leva, não leva a minha filha. Na hora que ela nasceu, a enfermeira pôs ela aqui assim e ela estava morta no braço da enfermeira, no meu colo. E eu comecei a falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Não deixa eu passar a dor que a minha sogra passou de ter a filha dela, que ela tanto sonhou a menina, e pegar ela morta. Tenha misericórdia. E ali a enfermeira não era uma pessoa religiosa, porque uma pessoa religiosa sabe que Deus é autor da vida, Ele dá, Ele tira. E ela pegou e falou assim, aceita que dói menos, que eu não tinha que orar. E eu falei para ela, fiz assim, Deus é autor da vida, Ele dá, Ele tira. E naquela hora que eu falei isso, a minha filha voltou, a minha filha chorou.
E ali eu comecei a glorificar o nome de Deus e ela falou que era normal, que não precisava agradecer, porque acontecia isso. E eu falei, não, Deus é autor da vida, Ele dá, Ele tira. E nessa hora Ele trouxe a minha filha de volta. Glória a Deus, aleluia. Na hora que minha filha saiu, a enfermeira tentando mostrar minha filha pro meu marido falando que queria eu, porque ele sentiu a presença do espírito da morte ali, tanto que o grito ele falou que arrepiou ele inteiro. E ele começou a falar com Deus em pensamento. Eu fiquei muito mal, mas para a glória de Deus estou aqui. Amém? Na hora que eu saí, eu não consegui pegar minha filha. A minha filha nasceu 15 para 1 da manhã. E o que aconteceu? Como encarreirou muita criança, saía de uma, saía de outra, de outra, de outra. Foi 8 crianças encarreiradas. Eles no dia só tinha uma moça no berçário para pegar da sala de parto para levar para o berçário para poder levar para a mãe. Não tinha quem levasse para a mãe. A minha filha foi para mim às 5 horas da manhã. A minha mãe gritava, chorava, tanto que eles só levaram porque ela não parava de chorar. E foi a hora que eu descobri o que aconteceu, porque aí foi de tarde, né? Na verdade foi na manhã, 7 horas da manhã. A médica foi na sala que eu tava, no quarto que eu tava, e falou assim pro meu esposo que foi um milagre que aconteceu, que foi a hora que ela abriu a boca para falar que ali era para minha filha e eu ter morrido, que era para ser cesárea, não era para ser normal. A minha filha corria risco de ela estar nascendo e o útero fechar e matar ela, ou de na hora do parto eu acabar não aguentando e morrendo. Mas a última palavra vem de Deus. A última palavra mostrou para aquela médica e aquela enfermeira que o homem pode saber de muitas coisas, mas Deus é Deus da sabedoria. Deus é Deus de impossível, de providência. Amém? E ali ela falou pro meu esposo que foi um milagre que aconteceu, porque fazia 25 anos que ela trabalhava com a medicina, que ela era médica obstetra, e nunca ouviu dizer que uma criança nasce de 7 dedos de dilatação, que o útero que engrossa voltasse a dilatar, né? E afinal ao mesmo tempo. Glória a Deus. E ali Deus mostrou que Ele está no poder, no controle de tudo. Amém? Mas a palavra de Deus no Evangelho fala que o diabo não desiste de primeira na sua vida, nem na minha. Muito menos ele não desistiu na vida de Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Quando foi por volta de umas 5, 6 horas da tarde, ele tentou com a vida da minha filha novamente, para testar a minha fé. A minha filha parou de mamar por conta do Abitamil que eles deram, né? Porque eles não conseguiam trazer para mim e ela chorava, então eles davam a mamadeira. O que aconteceu? Ressecou ela, começou a dar muita cólica nela, ela parou de mamar. E ela me pegou, e na hora que eu tava no colo, tentando amamentar, não queria, eu fui comentar com a enfermeira o que estava acontecendo. E ela foi muito bruta, muito egoísta da parte dela, negligente. Ela socou a menina assim no peito e a menina acabou engasgando, porque o leite tava ali, tava cheio, porque fazia horas que ela não mamava. Ela engasgou. No que ela engasgou, ela pegou a menina, porque a menina desfaleceu no braço dela, ela correu. E eu e meu esposo olhou um para a cara do outro, fez assim, e agora? E eu comecei a falar com Deus, misericórdia, Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor não trouxe minha filha para morrer após o parto. E nessa hora o médico trouxe a minha filha de volta, que tinha voltado. E ele xingou muito a enfermeira, que eu estava na porta, né, ali vendo o que estava acontecendo com o meu esposo, e eu vi o médico chamando a atenção dela, onde já se viu que ela era irresponsável, que ela não tinha que ter feito aquilo, que se a criança morresse ali, quem responderia a processo era ela e o hospital. E ali a minha filha voltou. Mas lembra que eu te falei que o inimigo não desiste de primeira? Foi a segunda tentativa. Quando a minha filha completou 3 anos, ele tentou contra a minha filha de novo. Eu tenho 3 filhos e todos eles
fez arte diferente um do outro. Mas eu nunca passei pelo que eu passei com a minha filha. Os meus filhos nunca foi de ficar pondo nada na boca. E nesse dia eu estava fazendo a comida, o meu filho mais velho com os irmãos mais velhos dela, né, que são os mais novos, estava brincando com ela, e ela já estava engatinhando, começando a querer andar, ela enfiou uma tampa de garrafa na boca. E ali sufocou ela, e na hora que meu filho mais velho percebeu, ela já tinha falecido no braço dele, porque fazia um tempinho já. Eu consegui tirar a tampinha de garrafa da boca dela, mas ela já estava mole, desmaiada, roxa nos meus braços. E ali eu comecei a desesperada gritar pelo meu esposo, mas falar com o Senhor: Senhor, misericórdia, misericórdia, está repreendido o espírito da morte. E ali a minha filha voltou. Hoje a minha filha está com 5 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É uma menina saudável, abençoada. Ela passou pelo vale da morte por 3 vezes, mas a palavra de Deus se cumpriu. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar para você nessa tarde. A última palavra vem de Deus. Não importa a situação, não importa a circunstância. Quando você põe Deus na sua frente, você confia, você deposita a confiança no Senhor, Ele faz um milagre igual Ele fez com Abraão e com Sara. Ele concretiza sonhos, porque a palavra de Deus fala que tanto Abraão quanto Sara sonhavam em ter um filho, e ela não conseguia porque ela era estéril. Tanto que se você voltar no livro de Gênesis, você vai ver que Abraão teve um filho chamado Ismael, com H. E ali Deus não reconhecia como o herdeiro dele, né, da promessa. Glória a Deus, aleluia. Então, se ele teve um filho com outra mulher, é porque ele não era estéril. Glória a Deus, aleluia. Quem era Sara. Mas a promessa de Deus, ele não vem no nosso tempo, mas sim no tempo do Senhor. E isso, se você pegar a história de Abraão, você vai entender que Deus já havia prometido ele ser o pai das nações há anos, há muitos anos atrás. E só quando ele tinha 100 anos veio se cumprir. Só quando ele tinha 100 anos ele veio pegar o seu filho no braço. Imagine você vendo o impossível acontecer diante dos seus olhos, que foi o que aconteceu comigo quando eu vi a minha filha morta pela primeira vez, que foi ao nascer. O meu coração se entristeceu, mas eu confiei no Senhor, e ao mesmo tempo eu louvei, eu glorifiquei, e ao mesmo tempo eu falava para o Senhor: seja feita a sua vontade, não a minha, porque o Senhor já havia cumprido, assim como Deus havia cumprido com Abraão. E se você for mais para frente, você vai ver que ele pediu Isaac para Abraão, para sacrifício, e assim ele não temeu a Deus, ele foi sacrificar, mas Deus, por misericórdia, deu o seu próprio filho, né? Porque a palavra de Deus fala que deu o cordeiro, né? E ali representa Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele entendeu que Abraão estava disposto a obedecer, que Abraão tinha temor a Deus, que era de Deus, não era dele. Glória a Deus, aleluia. E ali eu entendi isso. Eu entendi o que o Senhor estava me dando a minha filha para me tirar de uma situação. Mas se fosse preciso, ele ia levar ela. Mas a palavra de Deus fala que a única oração que Deus não rejeita é a oração de mãe. Glória a Deus. Você pode ver no Evangelho quando fala que Maria chegou a Jesus para falar, né, que tinha acabado o vinho. E ali surgiu o primeiro milagre, né, da história da Bíblia, né, de Jesus, ali na história de Jesus Cristo, né, do seu evangelho, da sua caminhada. Glória a Deus, aleluia, porque milagre ele fez desde de Gênesis, né, porque Gênesis mostra que ele esteve ali na criação do mundo. Glória a Deus. E ali quando ele estava carnado, né, o primeiro milagre foi esse, do vinho, né, na borda de Canaã. Aí o que acontece? Voltando, ele ouviu a voz, o pedido de uma mãe, porque Maria era mãe dele, e ele não negou. Embora na leitura você vai ver que ele fala assim: o que queres que eu faça, mulher? Mas ela era mãe dele. Glória a Deus. Ali ele tratou ela como uma serva, porque ali ele estava sendo Deus.
Aleluia, glória a Deus, mas ela era a mãe dele e ele atendeu o pedido dela. Glória a Deus, aleluia. Então podemos entender que a oração de uma mãe faz milagre. Então o Senhor manda eu falar para você nessa tarde. O milagre está vindo na sua vida. A promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. Tenha paciência. Creia que você vai ver acontecer. Quantas noites eu chorava, falava: Senhor, o Senhor prometeu uma menina para mim, e eu ouvi da boca do médico que eu não podia ter filha. Pelos históricos, pelos ultrassom, o meu útero tinha envelhecido, estava machucado, eu não poderia. E o Senhor fez o impossível, fez eu gerar a vida da minha filha, fez eu gerar, glória a Deus, aleluia, a minha filha. Me entregou na minha mão a minha filha, e ela tá aqui hoje. Me desculpa, gente, o vídeo encerrou. Então, para concluir esse vídeo, glória a Deus, aleluias, que possamos estudar mais a palavra de Deus, porque se você pegar ela, você vai ver que teve promessas que levou muitos anos a vir se cumprir, na história toda, né, de trajetória de homens de Deus. Muitos duvidaram de promessas, e quando foi o tempo determinado veio acontecer. Isso daí você pode ver na história de Jeremias, né, o profeta Jeremias, que ele, a vida inteira dele foi profetizar que iria ser destruída Jerusalém, né? Só que como não acontecia, o povo achava que ele não era profeta de Deus, mas sim de Baal. Quando foi naquele tempo determinado, aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Então, que possamos, glórias a Deus, aleluia, se aprofundar mais na palavra de Deus, que possamos confiar mais no Senhor. Então, o que eu quero falar para vocês nessa tarde é o que? Promessa não tem data de validade, promessa não tem, como se fala, cancelamento, quando é da parte de Deus. A promessa do homem, sim, a promessa de Deus, não. Amém? E que o Senhor possa falar mais e mais na nossa vida. Glória a Deus, eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai amado, Papai querido, Deus tremendo, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, entra na vida dessa pessoa, Senhor, para que ela possa entender, Senhor, e receber essa palavra. Que o Senhor venha quebrar o corta-lança da vida dela, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida dela. Que o Senhor venha entrar com providência na necessidade dela, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha conduzir, venha dar sabedoria, discernimento a ela, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha encher ela de livramento, Senhor, de proteção. Que o Senhor guarda, que o Senhor livra ela de todo mal.